começando mais um Prosa sobre a Vida, esse seu quadro semanal da Rádio Minuano, onde eu, Alexandra Lieve, recebo a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. E agora nós temos essa modalidade diferente, né, que são as entrevistas, algumas na rádio, algumas fora. Hoje a gente está aqui no consultório da psicóloga Carolina e estamos recebendo com muito prazer a Thaís Wagner Castoldi, ela que é médica psiquiatra, e nós vamos bater aí uma prosa muito interessante sobre esses assuntos de saúde mental. Estamos em pleno Janeiro Branco, né? E vamos então conversar com essas duas profissionais, ter muitas informações de qualidade para a nossa audiência. Tudo bom, psicóloga? Tudo bem. Bom dia ou boa tarde para aqueles que nos acompanham no Prosa sobre a Vida, nesta modalidade entrevistas. E hoje a gente tem o prazer, Alexandra, de fazer uma conversa a três, uma prosa a três, que é com a doutora Thaís Wagner Castoldi, que é psiquiatra. E eu gostaria que tu pudesse se apresentar, Thaís, assim, né? Para aqueles que nos acompanham, para que possam conhecer um pouco mais de ti, da tua história, da tua formação. Então, meu nome é Thaís. Como eu fui devidamente apresentada por vocês, né? Eu fiz aqui a minha vida toda, estudei na Escola Sarandi. E depois eu fui para Santa Catarina, fiz a minha formação de medicina lá, na Universidade do Sul de Santa Catarina, no campus de Tubarão. E depois eu passei para residência médica, e aí sim, em psiquiatria, né? Em Porto Alegre, eu fiz conveniada com o Hospital Santa Casa, então é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E depois eu retornei às minhas origens, né? Aqui em Sarandi, decidi voltar para cá, né? Vi que tem campo para atuar aqui. E estou muito bem aqui alocada, né? E gostando muito de voltar para cá, perto da minha família, né? Perto dos amigos. E, de fato, tem sido uma experiência muito legal, muito bacana. Que bacana, Thaís, tu vai contando assim da tua trajetória. E eu lembrei disso, assim... agora eu não vou conseguir citar quem diz, mas tem uma frase que o primeiro mundo se encontra muitas vezes no terceiro, né? E a gente acha muitas vezes que a qualidade, a profundidade estão nas capitais e não. No interior tem muita coisa boa, né? Digo interior porque a nossa região se considera um interior do estado, né? E no interior tem muita gente boa, muito profissional trabalhando, com qualidade, com profundidade, com seriedade. E aí tu vai nos contando, né? A respeito disso, a gente vê isso na tua trajetória. E tu foste também introduzindo o tema da nossa entrevista, né, Alexandra? Que é a respeito disso, assim, dessa complementariedade do trabalho entre a psiquiatria e a psicologia. Né? Assim, os benefícios que isso pode trazer para os nossos pacientes, as pessoas que confiam no nosso trabalho. Queria que tu pudesse também nos contar, assim, o que tu pensa a respeito disso, qual que é a tua posição, como é que tu vai conduzindo o teu trabalho. Então, na verdade, para mim, assim, no geral, não existe uma psiquiatria completa sem uma psicologia associada, né? A psicoterapia, de forma geral, porque tem psiquiatras que resolvem trabalhar com a psicoterapia também, né? Nas minhas consultas, mesmo sendo clínicas, mesmo sendo direcionadas para sintomas, a gente trabalha muito com questões também do inconsciente, com técnicas. Então, eu vou entrando um pouquinho em cada modalidade da psicologia também, né, das técnicas, para poder abordar o paciente melhor e de forma mais completa, né? Mas, de fato, em uma hora de consulta, uma vez por mês, ou enfim, na frequência que for, a gente não consegue trabalhar profundamente algumas questões que são super importantes, né? Então, eu procuro, na medida do possível, e das questões também do paciente, se ele pode, se ele consegue, né, se ele tem interesse, né, de fato encaminhar então para uma psicóloga para fazer o devido
serviço em conjunto, né? Essa complementariedade eu acho super, super bacana, assim. E a troca também que a gente tem, né? Porque muitas vezes é o psicólogo que acompanha, assim, semanalmente o paciente, vai poder me dar retornos importantes também da evolução, né? Isso aqui não tá legal, o que está acontecendo? Isso aqui é efeito colateral, isso aqui é uma mudança no quadro, né? Então, eu acho isso bem, bem bacana. Isso vai nos contando a respeito assim, da importância de que, junto com a medicação, em que é necessário em muitos casos, né, que é importante o teu trabalho e o trabalho de transformação da vida de uma pessoa, de melhora dos sintomas, de maior qualidade de vida, passam pelas palavras, né? Porque tu vai nos contando que na tua abordagem isso tem um lugar privilegiado, né? E que isso é possível. Né? Assim, talvez as pessoas que nos acompanham não saibam que há psiquiatras que fazem trabalho de psicoterapia também, e isso é possível, né? E há psiquiatras que acompanham a parte clínica, né? E te peço para te me corrigir caso, né, esteja equivocado, e que a psicoterapia acaba sendo com psicólogos, porque aqui no Brasil a formação em psicologia permite a psicoterapia. Há países que não, que só a formação em psicologia não permite que se faça a psicoterapia, que precisa uma complementação dos estudos. A nossa legislação, dentro do Conselho Federal de Psicologia, permite que todos os profissionais que se graduam em psicologia possam fazer psicoterapia. Né? E que cada psicoterapia também tem suas peculiaridades, suas diferenças, que não é da mesma forma. Antes a gente estava conversando sobre isso também, que existem abordagens diferentes, que existem técnicas diferentes e profissionais diferentes também, né? Porque cada profissional também tem seu estilo próprio, seu modo de conduzir, sua história, né, Thaís? Tu também estava nos contando sobre isso, a sua história, né? Quem é como sujeito. Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque algumas pessoas acham assim que foram num terapeuta, né? E não gostaram, não se vincularam de alguma forma, né? E aí chegam em mim, então eu acho que eu preciso vir aqui, né? Eu preciso de uma medicação. E, de fato, às vezes tem coisas que não vão ser resolvidas com a medicação e precisa de um psicoterapeuta para auxiliar. E aí eu sempre digo, tenta de novo. Né? Tenta uma outra abordagem, tenta uma outra pessoa. Não quer da mesma cidade porque pode ter um vínculo de certa forma? Vai para fora. Né? Faz online. Hoje nos permite uma diversificação muito maior, né, nos atendimentos. Questão financeira também, hoje em dia, né, a internet nos possibilita fazer com pessoas de qualquer lugar, né? Então, eu sempre digo isso. Não deu certo com um, tenta com outro. Porque o vínculo é a principal ferramenta do terapeuta, né? O vínculo ali, né, no setting terapêutico. Não um vínculo de parentesco, né? Que fique claro, porque às vezes as pessoas querem fazer com alguém da família, né? Porque ela vai me entender, porque ela já conhece a minha família, né? Aquela coisa. E isso as pessoas precisam entender, né? Que pode atrapalhar esse tipo de vínculo, né? Mas de fato, assim, tem até estudos, né, que mostram que a questão do vínculo é mais importante que a abordagem psicoterapêutica, né? Então, não tenho nem, né, o que falar sobre isso, né? Tu tens toda a razão, assim, Thaís. É o vínculo, assim, a relação, aquilo que a gente constrói junto que faz a possibilidade de transformação, né? De que um sujeito possa ir ao vir ao consultório e falar de si, né, e poder ser acompanhado a um outro, se escutar e transformar aquilo que ele necessita transformar dentro de si e na sua vida, nas suas relações. Né? Isso é muito interessante e tu vai nos contando também que há resistências a respeito disso, que a gente atravessa muitos preconceitos e eu acho que tanto a profissão da psiquiatria quanto a psicologia tem alguns preconceitos que a gente precisa ainda atravessar.
Sem dúvidas. E sabe o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Para tentar trazer eles mais para a realidade física da coisa, né? Porque o que eles pensam? Se é na minha mente, eu posso dar conta sozinho, né? E aí eu tento fazer algumas analogias às vezes, né? Por exemplo, eu costumo dizer assim, se você quebrou o pé, você vai ter que ali colocar um gesso, usar uma muleta por um tempo, mas depois para você aprender a caminhar novamente, a passada, né? Você vai ter que fazer fisioterapia, fortalecer aquilo, né? E na mesma forma é o nosso trabalho, né? A medicação, ela é uma muleta. Mas quem vai aprender, quem vai ajudar você a aprender a lidar com as situações do dia a dia, né? A construir, fortalecer relacionamentos. Não vai ser medicação. A medicação é a parte mais fácil do processo, né? Então, a psicoterapia vem ali como a fisioterapia, né? Para ensinar a viver sem a muleta, né? Embora a gente saiba que, de fato, alguns transtornos são crônicos e a gente precisa usar a medicação, né? Mas, enfim, eu acho que assim eles conseguem entender mais porque fica mais concreto. Né? E daí eles veem que, não depende só disso. Tem que ir mais, né? Acho que um pouco desse preconceito que as pessoas têm, né? Esse senso comum de que quando chegou nesse nível, né, de precisar de uma medicação, já é louco, né? É louco, tem alguma coisa de errado. E não, o teu trabalho, doutora, ele é justamente tratando esses efeitos, né? Esses sintomas, mas que com certeza é uma abordagem para ajudar no restante do tratamento, né? Não é algo excêntrico, algo demais, né? Exato, né? E muitas vezes precisa mais de uma medicação também, né? Então, assim, uma pressão alta. Tem pressões que são resistentes à mudança, né? Não baixam, a gente precisa 1, 2, 3 medicamentos para baixar. Na psiquiatria, a mesma coisa. Às vezes o cérebro não responde com uma medicação, precisa associar, né? E a resistência é muito maior. Sendo que não percebe, muitas vezes, que isso aumenta o risco cardiovascular. Uma doença, né, mental aumenta, sim, o risco cardiovascular, assim como uma hipertensão, né? Mas eu não estou medindo, eu não tenho um exame, eu não tenho, né? E a gente tem que confiar no relato do paciente, né? E eu sempre digo como isso também é importante no sentido de que eu vou fazer o diagnóstico e tratar com o que o paciente me trouxer. Então, se ele quiser filtrar sintomas, eu não tenho aquela bola de cristal, né, para dizer, não, peraí, isso aqui não está acontecendo. Então, muitas vezes o paciente não quer que um familiar né, dê algum relato sobre ele. Isso acaba, às vezes, prejudicando, né? Então, a parte da comunicação psicólogo e psiquiatra ajuda também, porque é mais um informante para me dizer o que está enxergando com o paciente, né? Porque nem tudo né? Nem tudo o paciente consegue falar também, né? E Thaís, tu vai contando que isso muitas vezes prejudica um tratamento e muitas vezes prolonga, assim, coisas que poderiam ser tratadas antes acabam sendo prolongadas, dificuldades também, né? Porque tem a ver com a posição do paciente, né? Como o paciente chega até o consultório, a disponibilidade que ele tem de falar de si, de buscar essa ajuda, seja tua ajuda enquanto médica psiquiatra, seja ajuda de um psicólogo, assim, essa posição subjetiva de como é que eu chego e se eu estou disposta, né, a falar de mim, de coisas difíceis. Com sinceridade. Com sinceridade, com honestidade. Às vezes é um trabalho que necessita de um tempo para ser construída, a confiança, a relação. E às vezes dá tempo, né, Thaís, como numa psicoterapia que tem uma frequência maior, mas tu está nos contando que muitas vezes numa consulta, né, isso precisa aparecer. Sim, né? Isso precisa vir, precisa ser falado. Eu muitas vezes digo também que a gente precisa cuidar muito, porque para algumas coisas existem especialistas. E quem vai poder fazer um diagnóstico criterioso, avaliar bem, é o especialista. Né? Porque muitas vezes quando a gente trata de sintomas que tem a ver com sofrimento psíquico,
com adoecimento psíquico, as pessoas acham que podem ir em outros médicos também, que o médico vai dar uma medicação e vai, é possível. Mas não tem o critério que tem um especialista que fez a sua formação, que tem um olhar atento para isso. Claro, concordo plenamente, né? Parece que o psiquiatra, a maior parte das pessoas foge, né? Ela vai em especialista para tudo. Mas psiquiatra é mal visto, de certa forma. Se bem que algumas coisas já estão mudando, né? Ainda bem, né? Pós-pandemia, eu acho que foi um grande avanço nesse sentido, né? Mas aí que tá, né? Um clínico, quando a gente sai de uma graduação em medicina, a gente não tem habilidade suficiente em todas as áreas, né? Então, eu estou habilitada para fazer uma cirurgia, se eu quiser, né? Eu tenho como fazer? Tenho. Mas eu consigo? Eu sei fazer isso? É bem diferente, né? Então, assim, pesquisar um histórico psiquiátrico é muito difícil, inclusive para psiquiatras, né? Tem o viés da memória, que às vezes as pessoas não lembram. Tem a questão que aquilo, né, já passou e a pessoa está vendo de uma forma diferente já, né? Então, assim, para a gente fazer um diagnóstico, não basta ver o indivíduo naquele momento, a gente tem que olhar para trás, né? Senão eu vou dar diagnósticos errados, né, equivocados. Então, na consulta de um clínico, ele não tem nem o espaço para isso, porque ele vai ver inúmeras outras coisas, e ele não tem o espaço e nem a habilidade para pesquisar sobre o histórico pessoal do paciente, né, o histórico psiquiátrico dele, histórico familiar, que é muito importante, né? Então, nesse sentido, o psiquiatra vai lá cavocar mesmo. Às vezes os pacientes falam, mas por que tu tá me perguntando isso? Isso já passou, eu não sou mais assim, né? Não sou mais assim. Antes eu comprava horrores de coisas e nem usava, mas hoje em dia eu tô mais controlada, tá? Mas aquilo é importante para mim, né? Foi um sintoma, né? Ou pode ter sido, né? Enfim, aí a gente tem que ver o contexto daquilo, né? Mas é muito interessante isso, inclusive da genética, né? Então, assim, um padrasto, mas por que tu quer saber do meu padrasto se ele era ansioso? Porque ele conviveu contigo, né? Então, não é só a genética, é a convivência, né? Que também transforma o indivíduo, né? A epigenética. A epigenética, exatamente, né? A modificação dos genes com o ambiente, né? Uhum. Tu vai nos contando, Thaís, é muito interessante, assim, porque um sujeito e um sofrimento, um sintoma, tem uma história. Os sujeitos, a gente é feito de história, é feito do nosso corpo, claro, né, do nosso corpo biológico, da genética, mas é feito também das nossas relações, do modo como a gente se relaciona, com quem a gente se relaciona, e isso importa. Né? Isso diz do sofrimento de alguém. O sofrimento de alguém não surge do nada. Né? Não é um vírus que chega, entra e é isso. O sofrimento, os sintomas são construídos, né, numa história, num contexto, tem um sujeito, alguém que pensa, alguém que nem sabe tudo o que pensa porque tem um inconsciente, né? Com certeza, o famoso, né? O famoso inconsciente. Isso mesmo. Que tem coisas que nem sabe de si mesmo, e isso também tem as suas influências, né? E isso a gente vai vendo assim na tua fala, no teu modo de abordagem. Sim, e é interessante pensar assim também, porque, por outro lado, algumas pessoas chegam e falam assim, tá, mas eu tô com depressão, mas eu não tenho nada para estar deprimido, eu tenho tudo, né? Eu tenho relações boas, eu tenho, não me falta nada do ponto de vista material, eu tenho um bom trabalho, enfim, eu tô deprimido, né? Mas, assim, aí que tá, né? As relações são importantes, o ambiente é importante, mas a genética e também a pessoa tem que entender que para desencadear um transtorno, nem sempre precisa uma grande coisa ter acontecido, né? Mas a interpretação ali dentro, ela é de proporção diferente, né? Então, às vezes, vai desencadear, sim, e a gente tem que tratar. É química cerebral, né? É biologia, fisiologia, biologia, enfim. Então, também tem isso, né? Assim, tem pessoas que chegam sem desencadeantes, né? Digamos assim.
E tem pessoas que têm um monte de história e vão desenvolver um transtorno muito mais leve, né? Não, depende de várias características. Resiliência também é importante de cada indivíduo, né? A sua estruturação psíquica, o modo como isso se estruturou psiquicamente, os recursos que conta, né, para lidar com as coisas da vida e o modo como interpreta aquilo que acontece consigo mesmo. Sim. É o modo como a realidade ingressa no sujeito, porque isso é diferente. Né? E tu vai nos contando que isso tem intensidades diferentes para diferentes pessoas, tem nuances diferentes. Sim, e é muito engraçado que às vezes as pessoas vêm e elas têm certeza que elas vão sair com uma medicação, né? Então, não, peraí, talvez uma medicação vai te ajudar de certa forma, mas não vai resolver isso aqui, né? Então, tá, vamos tentar a psicoterapia antes? Vai lá, tenta, né? Se vincula com o profissional, vamos tentar alguma coisa diferente. Se não der, vamos voltar aqui. E aí, sim, vamos tratar, né? E as pessoas, às vezes, querem a facilidade, né? Querem encurtar o processo. Tem como? Tem. Né? Eu dou a opção também para a pessoa, né? Porque eu sempre gosto que os meus pacientes sejam participantes também das escolhas, né? Alguns até dizem assim, mas doutora, tu que sabe o que vai fazer, né? E eu digo, não, nós vamos escolher em conjunto, né? Porque eu gosto que os meus pacientes entendam minha linha de raciocínio para poder escolher e optar, né? Porque vai ter uma consequência, o tratamento também, né? Vai ter a parte boa, mas pode ter um efeito colateral que vai ficar ali, né? Pode ter um certo incômodo toda vez que vai tomar a medicação, aquela coisa de ver a medicação e precisar tomar uma medicação, né? Mas, às vezes, é o que precisa ser feito. Né? E tu vais colocando também em circulação a responsabilidade que cada sujeito tem pela sua vida e pelas suas escolhas, né? Porque é isso, um tratamento com medicação é uma escolha, que é importante que o sujeito possa entender por quê, os motivos, os benefícios, mas também as possibilidades de efeito colateral, né? Assim como um tratamento psicológico. Que também tem efeitos colaterais. Tem efeito colateral. Mas eles são necessários, né? O desconforto é importante, né? E aí, falando mais na linha da psicologia, né? Que eu gosto tanto dessa linha, né? Com duas irmãs psicólogas, não podia fugir muito disso, né? Então, assim, o desconforto, né? Eu digo assim, a ferida tá ali já, né? Você pode escolher só tapar a ferida e ela daqui a pouco vai incomodar de novo, né? Ou você pode escolher dar uma limpada nela bem profundamente para ela cicatrizar direitinho e não te incomodar mais, né? Ou, eu tenho um papel, né? Eu tenho um papel que eu encontrei ali, um xerox de um documento, por exemplo. Pode colocar ele em qualquer lugar, né? Numa estante, no meio de uma gaveta, no meio de livros. Mas quando você vai fuçar naquele local, você vai encontrar esse xerox, né? E vai, está aqui de novo, vou botar em outro lugar. Então, se você destinar um lugar para aquilo, para aquele sentimento, para aquela emoção, para aquela situação que te aconteceu, aquilo não vai te incomodar o tempo inteiro, né? Quando você vai visitar outras experiências, né? Você não vai se deparar com uma coisa que você não está afim de ver naquele momento, né? Então, cada lugar do cérebro da gente tem uma caixinha ali para ser colocada as nossas experiências, né? Se a gente conseguir fazer isso, né, com êxito, né? Mas a psicoterapia que nos possibilita reorganizar isso, né? E para isso, assim, precisa ter uma certa coragem, né? De poder olhar o que tem, onde é que eu vou colocar, em que espaço, assim. O Winnicott dizia que psicoterapia e psicanálise, né? Porque o Winnicott era um médico pediatra e um psicanalista, ele dizia que uma análise é para quem necessita, né? Tem um sofrimento, necessita de ajuda, para quem deseja fazer esse percurso de se conhecer um pouco melhor, saber mais de si, cuidar do seu sofrimento, e para quem tem coragem,
de atravessar, porque é um processo incômodo em muitos momentos, dolorido, porque o ser humano é complexo, né? E lidar consigo mesmo é uma viagem que pode ter muitas surpresas bacanas, lugares bonitos, mas também podem ter percalços, dificuldades, e por isso também o vínculo. Para que quando se atravessa esses momentos, o vínculo possa sustentar, que se possa se atravessar esses momentos e chegar num outro lugar. Né? E aí eu gostei muito assim da tua metáfora, Thaís, quando tu diz sobre a perna quebrada. Dá para viver com uma perna quebrada? Dá. Vai viver com dor, vai andar mais devagar, talvez. Né? Poderia andar mais rápido, andar mais longe, mas vai andar mais devagar, vai talvez andar menos que poderia ou que gostaria. Né? Vai incomodar, vai doer, mas tem coisas que vão ajudar, a muleta vai ajudar por um tempo, mas se a gente puder fortalecer essa perna, ajudar que você possa ir para o lugar o osso, aquilo que quebrou, a gente consegue talvez restituir uma potencialidade. Né? Perfeito. De uma perna que pode ir muito mais longe e muito mais rápido. Potencialidade, acho que foi muito bem definido isso, né? Porque às vezes as pessoas também dizem, mas eu tô bem. Não, eu já tô, tá legal agora. Para que mexer em coisa que me dói, né? E eu acho que vai nesse sentido, assim, do autoconhecimento gerar potência, né? Para tu não repetir as coisas, para tu elaborar antes, para poder não fazer mais de determinada forma, porque é todo o inconsciente agindo, né? E então eu acho que é isso, resumiu de uma palavra mágica, assim, né? Dá potência pra gente, né? A psicoterapia, ela não vem para nos dar conselhos, né? Ela vem para iluminar os caminhos para você decidir, eu quero ir por esse, e trabalhar as consequências também de escolher um caminho ou outro, né? Porque não, o psicólogo que dá conselho não existe, né? Não é para isso, né? Que serve. E muitas vezes eles vêm nessa busca, né? Tá, mas ela não me falou o que é para eu fazer. Não, ela não vai falar, né? E isso mesmo, esse mesmo é o trabalho. E há, né, sujeitos que vão suportar, vão entender que não é para que alguém diga o que fazer. É para que eu possa ir em me conhecendo melhor, fazer as minhas escolhas. Entender o que faz sentido para mim. Né? Não para a psicóloga, não para o marido, o filho, o pai, a mãe, né? Mas para mim. Sabendo quem eu sou. Né? Acho que a prosa está muito boa, né, Alexandra? Boa, podemos tirar aí várias informações legais, né? Acredito que a audiência também tenha entendido um pouco melhor do trabalho, tanto da doutora quanto teu, psicóloga. E é tão importante nesta época, né, em que a gente tira aí janeiro para pensar nessas questões, para pensar na saúde mental, a gente poder conhecer também outras fontes, né, outros recursos para nos ajudar nesse caminho. Obrigada, mais uma vez, né, pela disponibilidade, doutora Thaís, de estar conversando com a nossa audiência aí da Rádio Minuano, conversando com a gente, nos recebendo e passando um pouco do teu conhecimento. Muito obrigada também, né? E eu desejo muito sucesso nesse quadro de vocês, porque eu acho que tem tudo para somar aí para quem está ouvindo. Obrigada também, psicóloga. Eu também agradeço essa boa prosa, né? Em poder conversar sobre assuntos sérios, profundos, de uma forma que possa alcançar quem está nos escutando, que possa ajudar, que possa fazer com que a gente possa se inquietar e pensar a respeito da vida de cada um e das escolhas e das possibilidades que nós temos para poder viver melhor, né, ter a nossa potência e usar da nossa potência. Para a nossa audiência que ficou um pouco curiosa aí para entrar em contato com vocês, como é que as pessoas podem encontrar vocês? Então, atualmente estou trabalhando em Sarandi mesmo, no consultório particular. Eu atendo em municípios de Rondinha e Nova Boa Vista pelo SUS, né?
E aí existe o fluxo para isso, né? Mas aqui em Sarandi atualmente estou ainda no lavoro por pouco tempo, né? Em breve estaremos num novo local de atendimento, né? Porque eu atendo numa sala, minha irmã atende em outra, então já tem essa parceria, né? Embora várias psicólogas, né? Eu encaminho. E a gente estará num novo endereço, que será na rua Otávio Ribeiro, 1475, tá? Que daí vai ser no bairro Centro, enfim, mas será o nosso novo local de atendimento, nossa nova clínica. E tem as redes sociais também, né? Sim, eu sei que a doutora sim. é bem ativa. Né? Sim, é @doutora, né, DRA, Thaís Wagner. E aí lá tem o meu contato, tem o contato da minha assistente, a Tami, que me ajuda, meu braço direito, né, que faz todo o agendamento e cuida da minha agenda. Né? E tem informações também de psiquiatria, de psicologia também, né? Tem memes, vão encontrar de tudo lá, né? Tem humor. Tem sim, né? Não tem psiquiatria sem humor, eu não sou uma psiquiatra séria. Sim, porque eu preciso muita seriedade para fazer humor. Gostei. Acho que eu vou ter que usar essa frase. É verdade. Né? A capacidade de fazer humor é uma capacidade das mais superiores que um ser humano pode ter, e é preciso muita seriedade para poder fazer humor. Gostei. E para ti, psicóloga, como as pessoas te encontram? Alexandra, as pessoas podem me encontrar também pela rede social, me conhecer um pouquinho melhor, a partir dos conteúdos, né, que é possível colocar e compartilhar nas redes, é @carolina.zandoná. E o meu contato é 54999040458, né, que é o meu contato em que é possível conversarmos por telefone, WhatsApp. Né, as pessoas podem me encontrar por essas vias. Muito bem, obrigada, meninas. E o pessoal que gostou da nossa prosa, né, sabe que todos os nossos conteúdos eles estão armazenados no nosso canal do YouTube, Rádio Minuano. Também, né, rádio e Facebook, toda terça-feira ao meio-dia. Convido todo mundo aí a nos acompanhar.